A história começa com uma ninja em cima de uma árvore, falando que está sem tempo. Ela avista algo, ela estava perseguindo nosso prota, e pensa porque ele continua fugindo. Ela avança falando que vai matar ele. Nosso imperador continua correndo, ele fica surpreso dela ter achado ele de novo. E fala que precisa impulsionar novamente a parte inferior do corpo dele. Ele para de repente vira-se lançando um ataque. A ninja fica surpresa dele atacar de tão longe. Em meio a seu pensamento ela é atingida pelo ataque do nosso imperador. E cai no chão que nem bosta. Ela pensa se isso era um aviso para parar de seguir nosso prota. Aparece uma notificação falando que Orvalho precisa ser morto pelo Cat Slayer. A amiga de Yutan fala que eles perderam, e fala que desta vez Song e Unshu têm motivos para rir. Yutan avança e pega pela gola da camisa. E pergunta se ela conhece o jogador do outro time, e fala para ela chamar o nosso prota. Sua amiga fala que chamará ele imediatamente. Ela fala o nick do jogador que Momo Baby. Corta pra amiga do nosso prota conversando no telefone, era a amiga da Yutan falando que a Yutan queria vê-los. A amiga do nosso protagonista fala que ele é incrível e fica admirada dele ter ganhado. Ela fala para o Limo jogar mais umas partidas. E ele responde que não iria. E fala para ele não esquecer da promessa que ela tinha feito. Ela responde para ele ficar tranquilo e não se preocupar com isso. Corta pra amiga do nosso prota no telefone de novo falando que vai acompanhar a irmã dela, e fala para eles se reunirem na escola no sábado. Corta pra cena do nosso prota chegando na mansão, ele entreguarda sua bolsa, depois ele deita na cama e pensa como o corpo humano dele era frágil. No dia seguinte nosso prota estava quase entrando na escola, quando alguém chama seu nome. Esse pessoa fala que a Rei pediu para explicar aos seus colegas de classe que o contrato de casamento não é real. E agora ele estava conseguindo arrumar muitos problemas para ela. Nosso prota já responde-lhe de uma maneira séria falando que não há necessidade dele explicar o que é falso. Esse cara fica tão bravo com ele e chama ele de arrogante. Sua amiga o encontra, e fala para ele se ele sabia quem era a menina que ele tinha derrotado ontem. Ela continua e diz que era a Yutan. Ela afirma de uma maneira alegre que era a Yutan da escola deles. E continua falando que ela queria ver ele. Ela fala para ele não se preocupar, ela não faria nada com um garoto. Nosso prota já manda aquela olhada para ela e ela fica surpresa. Ele fala que não é o Momo Baby. Corta pra cena de uma mina chata chegando perto do nosso prota. Ela fala que eles precisam esclarecer as coisas e fala para nosso prota dizer que o casamento entre eles era falso. A amiga do nosso prota fala que Rei Yui estava indo longe demais. E fala que o Limo era só um garoto, e que ela não sabe como ter compaixão. Rei Yui fala que ela tem a ver com isso, e pergunta se ela gosta dele. A amiga do nosso prota fica em choque. Nosso prota fala que se era verdade ou mentira, não existe nenhuma possibilidade entre Rei Yui e ele, e fala para ela sair de lá. A corna da menina fica em choque por ter levado um fora. E fala para ele parar de se achar tanto, e fica clamando novamente o mina chata. Os outros curiosos ficam surpresos de nosso prota não ter chorado e fala que se tivesse sido com eles teriam deixado a escola imediatamente. Uma figura misteriosa abre a porta e entra na sala, era Yanyui e a escapacho dela. Os caras ficam babando pra ela, e um deles fala que Yanyui era causadora de problemas, e fala que todos que se meteram com ela abandonaram a escola. Yuntan fala para uma menina vir com ela. A mina tá quase mijando nas calças e pergunta se há algo que ela quer dela. Yuntan fala para o Momo Baby que o nick do nosso prota ir com ela. A amiga do nosso prota chama ele. Enquanto isso nosso prota fica pistola por chamar ele de Momo Baby. Todos ficam se perguntando por que a Yuntan estava chamando nosso prota. A amiga do nosso prota fala que sente muito, e explica que Yuntan queria só jogar com ele sozinho, e ela fala para ele sair com a Yuntan e depois ele poderia fazer o que ele quiser. Nosso prota fala que aquelas pessoas eram muito chatas. Corta pra cena onde o nosso prota e a Yuntan ficam sozinhos. Yuntan pensava que o Momo Baby fosse uma mulher, não esperava que fosse um homem. E pensa que divertido pensar nisso agora. Ela pergunta para nosso prota de tinha sido ele que batalhou com ela ontem e fala que não é ruim, e pergunta o porquê dele estar fugindo. Nosso prota fala que estava apenas fazendo exercícios. Yuntan fala para nosso prota procurar ela depois da aula, ela quer duelar com nosso prota sozinho. Sei duelar né, sequer se fala mulher. Nosso prota responde que não joga e ele só tinha vencido por causa da sorte e ele deveria voltar para a aula.
Yuntan fica puta e fala se esse gordo não sabia quem era ela. A amiga de Yuntan explica que nosso prota tinha acabado de levar um pé na bunda e isso explicaria o porquê dele não ter medo dela. Yuntan fala para trazer ele até meio-dia. Todos ficam curiosos para saber o que a Yuntan tinha conversado com nosso prota. A amiga do nosso prota fala que Yuntan foi atraída porque nosso prota ganhou dela ontem, e ela fala que Yuntan só queria jogar com ele, depois ele poderia brincar com ela o quanto ele quiser. Ela continua falando que vai levar ele para a montanha Wushu no fim de semana e arranjar algumas garotas para ele. Nosso prota fala para ela não levar ninguém, sua amiga fica imaginando eles sozinhos em um encontro e fica preocupada. Ela começa a falar que uma mulher desprezível e que era pior que a Rei Yui não era para ele se interessar por ela. Nosso prota fica puto e fala que ela é maluca. Corta pra capacho da Yuntan procurando nosso prota que tinha vazado.